Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a decisão do STF sobre os prazos das alegações finais suscitado pelo HC 166373 de Márcio de Almeida Ferreira. Bem, antes de falarmos sobre o HC, sobre a decisão do STF, vamos entender o caso em si. Márcio, ex-gerente da Petrobras, ele foi investigado, réu de uma ação, ele e outras pessoas, sendo que, como ele foi delatado, na época, o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, entendeu que delator e delatado, eles tinham o mesmo prazo para fazer as alegações finais. Bem, ele argumentava que a lei não definia prazos diferentes e por isso tinha o mesmo prazo, esquecendo o juiz de princípios constitucionais, da ampla defesa e do contraditório. Gente, vamos lá. Sendo que o advogado de Márcio, ele suscitou questionando ao juiz. Talvez o juiz, no afã de querer condenar o réu, entendeu que não teria direito. E aí recorreu ao Tribunal Regional Federal 4, que também não reconheceu, esquecendo mais uma vez de princípios constitucionais. E aí entrou-se com recurso porque princípios constitucionais não estavam sendo respeitados, chegando ao STF. E aí, como caiu na mão de Edson Fachin, sendo este o relator, definiu que estava correto, não tinha nenhuma ilegalidade. Mais uma vez, o ministro, como de todas as suas decisões, não respeita a Constituição. O ministro Edson Fachin, em todas as suas decisões, coloca a Constituição ao lado, à parte, e decide como vem na cabeça. E acompanhando esse voto do relator, o ministro Edson Barroso faz um discurso totalmente oportuno, onde dizia que a sociedade estava cansada das roubalheiras e tinha que ser decidido desse jeito. Sim, a sociedade está cansada de corrupção, sim. Mas não é por isso que deve ser desrespeitada a legislação, deve ser desrespeitada a Constituição. E o ministro Roberto Barroso, mais uma vez, esquece que ele é um guardião da Constituição. Fica dando discurso para ir para a galera. Que o juiz, ele tem que respeitar a lei. E os ministros do Supremo, independente da opinião pública, deve seguir o que está
na Constituição. E foi um discurso totalmente oportuno, querendo se aproveitar da situação. Mas também há de se esperar esse posicionamento do ministro. Depois teve o voto de Fux também, que acompanhou o ministro, o relator, Edson Fachin. Mas uma luz surgiu e os guardiões da nossa Constituição começaram a aparecer. Alexandre de Moraes pontuou muito bem. Rosa Weber. E principalmente o ministro Gilmar Mendes, que fez uma defesa digna de um guardião da nossa Constituição. As pessoas precisam entender que a Constituição precisa ser respeitada. Talvez o Ministério Público e os juízes que até outrora vinha desrespeitando a legislação, fazendo de qualquer jeito, atropelando os direitos dos cidadãos, comece a repensar. Por quê? Como é que um juiz entende que o delatado não tem um prazo diferenciado do delator? Como é que o delatado vai fazer a sua defesa se não sabe nem o que está acontecendo, não sabe do que foi acusado? Vamos para o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 55, veja o que é que eles falam. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. O delatado é um acusado. São assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso é princípio constitucional. Não podemos admitir, sobre o manto de qualquer coisa, que esses princípios, que a Constituição seja desrespeitada. Não. Isso é ilegal. E os ministros fizeram muito bem, os ministros do STF fizeram muito bem em anular a decisão, demonstrando que querem começar a proteger a Constituição, porque parece que estavam sendo esquecidos. Que o ministro Edson Fachin, Luiz Fux e Roberto Barroso esqueceram. Não podemos desrespeitar, porque ela é a nossa lei maior. É a lei que garante os direitos dos cidadãos brasileiros. Então, os ministros precisam procurar, sim, respeitar o que está nas leis, o que está na Constituição. Não é possível admitir
outra posição que não ao que o STF teve com relação ao ex-gerente Márcio de Almeida Ferreira, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. E outro fato interessante, que querem colocar a sociedade contra o STF, é dizendo que vai anular tudo. Não tudo das decisões da Lava Jato vão ser anuladas. Mais uma vez, uma falácia. Por que uma falácia? Porque o que vai acontecer é restituir até o ponto das alegações finais, onde os delatados vão poder se manifestar após os delatores. Ou seja, os delatados agora vão ficar sabendo em que eles estão sendo acusados. Não é possível você se defender sem saber de qual é a acusação. Outro ponto importante que a nossa legislação tem é que, quando você é acusado de algo e não faz a defesa, é considerado como sendo verdade. Então, eu realmente dou os parabéns pelo posicionamento do STF com relação a esse caso, o prazo das alegações finais, e espero que o STF continue se posicionando como guardiões da Constituição. Porque não é possível ver tantas atrocidades contra a legislação pátria sem nada fazer. Não devemos nos esconder sobre o manto da corrupção, sobre o manto contra a corrupção, sobre o manto de extinguir a corrupção, fazer ilegalidade. Não é permitido querer fazer a legalidade com ilegalidade. Quem comete ilegalidade comete crime. Não podemos aceitar tais fatos. Devemos sim, toda a sociedade, proteger a Constituição, porque ela é que nos garante a proteção de um Estado tirano, de um Estado que não respeita os direitos do cidadão. Porque uma hora a tirania de um Estado que não respeita a sua Constituição chega a cada um. As pessoas pensam que só vai atingir lá em cima, enganam. Uma hora chega a você. Portanto, era isso que eu gostaria de esclarecer, que o STF fez muito bem em anular até as alegações finais, e que essa anulação não significa que vai inocentar todo mundo, não. Serão poucas as pessoas que serão inocentadas. Mas as decisões vão ser as mesmas, vocês vão ver. Mas não é porque vai ser as mesmas, ou tende a ser as mesmas, até porque quem vai julgar são os mesmos juízes, que devemos atropelar a Constituição, que devemos atropelar a nossa legislação. Ok? Um abraço a todos e que vamos tentar defender a nossa legislação, porque é o único escudo que a gente tem
contra os poderosos. Abraço a todos.